não vai morrer tão cedo. A polêmica do juro, não está parecendo que Luiz Inácio Lula da Silva vai deixar isso, digamos, como um tema menor ou lateral a ser tratado em outro momento, quando o Campos Neto estiver fora. O mandato dele ainda garante a ele aí mais 2 anos. De todo modo, começa a haver uma grita em alguns setores. O André Lara Rezende vai se colocando como o cara que faz a discussão tecnicamente numa visão mais alinhada, né, a que Lula vem decidindo. O debate segue muito interditado ainda, mas uma coisa está meio clara nessa tentativa do PT, que é dizer, olha, eu não quero mexer, não quero cuidar, não tenho nada a ver com a autonomia de presidente do Banco Central. Eu não vou mexer nessa lei, eu não estou a fim de mexer nessa lei. Agora, o debate sobre a política de juros e o tamanho dos juros, esse debate nós vamos fazer. Por que o mercado tem tanta dificuldade de separar as duas coisas? Ou fazendo a minha pergunta de uma maneira melhor, mais amena, né? Por que o mercado vê que as duas coisas estão atreladas? Tudo bem, Dani, Yuri, Leandro. Dani, eu acho que essa discussão toda em relação à meta de inflação, a taxa de juros agora está muito fora de propósito. O governo está deixando de lutar as batalhas que deveriam ser lutadas nesse momento, que ele já fez isso lá atrás, em 2003. A gente tem um exemplo na saída da Dilma, que também a gente perseguiu a batalha correta naquele momento, que era a questão fiscal. E nesses 2 exemplos que eu estou dando aqui, a gente teve movimentos de taxas de juros extremamente elevadas, inflação nos 2 momentos extremamente preocupantes. E o que foi perseguido naquele momento, tanto em 2003 quanto em 2017? A questão fiscal. E a consequência foi natural. Você perseguir um ajuste fiscal de qualidade, tanto em 2003 quanto em 2016 e 2017, a consequência foi natural, Dani. A gente viu a taxa de juros começar a cair, taxa de inflação começar a entrar em equilíbrio, taxa de câmbio apreciou e a gente normalizou a economia em 1, 2 anos. Então, assim, eu acho que o governo deveria inverter as ordens de preocupação, né? Foca na questão fiscal agora, foca na questão tributária, que o Banco Central gradativamente vai começar a diminuir a taxa de juros. Inverter essa história, Dani, só vai piorar o cenário de inflação e de juros para os próximos anos, vai deixar o cenário ainda mais difícil de crescimento para o governo. A gente precisa reorganizar a casa aqui. Se continuar dessa forma, a gente vai ter problemas sérios pela frente. Uma pergunta aqui. O fato de Campos Neto declaradamente ter continuado em grupos de pessoas alinhadas a Bolsonaro, o fato dele ter externado a sua posição dizendo-se técnico, né, tem todo o direito de fazer o voto dele como ele, mais do que todo o direito, né, como ele bem entender, mas fez questão de explicitar sua opção por Bolsonaro, tem ali ainda um alinhamento com pessoas do governo Bolsonaro. Isso pesa, além disso, né, Sérgio? Obviamente, politicamente, para o Lula colou a ideia de que ele é um agente a serviço do time que perdeu, a serviço do time que deveria ter saído. Isso colou. O que não ajudou a desfazer essa imagem foi o tom da ata do Copom, que Lula descreveu como mal criado para pessoas próximas. Quer dizer, com o Guedes ele falava baixo e agora ele vem gritar com a gente que chegou, que está aqui há 1 mês. Faz sentido do ponto de vista da percepção do mercado ou não? Dani, esse é um ponto extremamente importante, que a gente precisa aqui voltar de novo atrás com os presidentes de Banco Central. Vamos pegar esses 2 momentos, né? O Ilan no governo do Temer e o Henrique Meirelles, uns 8 anos de governo do Lula. Né? São 2 exemplos aqui de presidentes de Banco Central que foram extremamente técnicos. Quando a discussão ia para o lado político, entrava no ouvido, saía no outro, eles nem falavam nada. Né? O Meirelles é um clássico nesse sentido de não comentar assuntos políticos e ser estritamente técnico quando fosse comentada a política monetária, e ele falava nos autos, digamos assim, né? Ele raramente dava grandes entrevistas, era muito mais comedido. Então tem sim um ponto dessa discussão de que talvez o Banco Central tenha
politizado um pouco mais essa discussão, e a gente vai precisar acompanhar nas próximas semanas para baixar essa temperatura, a própria posição do Banco Central cada vez mais se centrar, como ele tem feito, na verdade, na questão técnica, e evitar que esse ruído político, que é natural que aconteça, acabe resvalando nessa decisão que deveria ser estritamente técnica. Então, tem um papel aqui do Roberto Campos Neto, sim, dele levar para o campo totalmente da política monetária técnica e deixar essa questão política de lado. Isso vai ajudar muito a baixar um pouco da temperatura que está além do elevado nesse momento.